Programa Adriana Biasoli mais uma vez com você. Quero agradecer a sua audiência. Mais uma entrevista extra de suma importância, assim como todas as outras. Violência psicológica, constrangimento, humilhação, ingredientes para o assédio moral. Para entrevistar e falar sobre este assunto, eu convidei ela, que é formada pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie desde 95. Tem pós-graduação em Direito pela USP. Ela está aí nas áreas de atuação em defesa dos direitos sociais e em combate à corrupção. É com um imenso prazer que eu recebo a doutora Tsvetana Inês. É um nome búlgaro, aí eu falei assim, me enrolei toda. Doutora, enorme prazer. Prazer é todo meu, Adriana, estar aqui com você e com os telespectadores que estão nos assistindo no dia de hoje, abordando esse tema tão importante que, na sua maioria das vezes, as vítimas somos nós, mulheres. Pois é. O tema assédio moral, eu falo que eu estava insistentemente tentando trazer um profissional para falar sobre esse assunto. Uma dificuldade muito grande. Eu não sei por quê, talvez porque isso afete o meio empresarial, né? Ninguém gosta de ser apontado. E aqui nós vamos fazer, não apontar, mas nós vamos mostrar como meio de utilidade pública quem é a pessoa que de repente está sofrendo assédio moral. Bom, eu sei de alguns casos de pessoas que antes de ir para o trabalho já sentiu um aperto no peito. Ou então, antes de entrar para a sala ou para o escritório onde trabalha, foi até o banheiro para chorar. Pois é, gente, aí a coisa já está muito grave, né? Doutora, vamos explicar para o nosso telespectador o que é o assédio moral? O assédio moral é uma violência que é feita contra a pessoa, que agride principalmente através de palavras, gestos, atos, ordens que são dadas a essa pessoa que atingem no âmago da pessoa. O que é atingir no âmago? É quando atinge a honra, quando atinge o sentimento. Esse sentimento de não querer ir ao trabalho, não querer sair de casa, não querer ir para a escola. São todas formas de violências morais, de agressões morais que se torna o assédio. É uma ação repetitiva, pública. Normalmente, um dos requisitos é ser público para várias pessoas presenciarem aquilo que está acontecendo e fazer com que a pessoa se sinta diminuída, humilhada. Esse é o assédio moral. Em alguns casos, doutora, até a pessoa que ocupa um cargo de hierarquia, ela consegue com que outras pessoas do setor compactuem com esse assédio moral, ou seja, ela proíbe que as pessoas, os funcionários ao seu redor dirijam a palavra a essa pessoa que está sofrendo assédio moral. E com medo do desemprego, algumas pessoas aderem a esse comportamento. Isso acontece? Acontece muito sim, Adriana. Isso já, desde que nós temos as relações de trabalho nos primórdios da humanidade, já vem caracterizado o assédio moral no trabalho. Aqui no Brasil, a partir de 2001, é que a Justiça do Trabalho, a Justiça especializada que defende as relações de trabalho, é que começou a combater e a condenar os empregadores, os gestores que assediam seus funcionários. Então, na última década? Na última década. Meu Deus, então nós estamos aí muito atrasados, né? Adriana, não é só o Brasil, esse fenômeno é em todo o mundo, que só agora as pessoas vêm cobrando um combate realmente a essa coação, a essa humilhação pública. Você está falando da questão no meio do trabalho. Realmente, a pessoa que é assediada pelo seu superior hierárquico, pelo seu chefe, pelo seu líder, a primeira coisa que acontece é isso. Ele primeiro fala com os colegas dessa pessoa, porque a pessoa assediada, ela é o objeto, ela é o boi expiatório, como é denominado, para aquele lugar, para aquele grupo de funcionários naquele setor.
Então o chefe fala, olha, tá vendo? Fulano, olha como ele se comporta, olha a roupa que ele veio, olha aí, ele não consegue nem digitar uma carta, ou então, olha, ele não consegue apertar o parafuso, quanto tempo ele está demorando para provocar o bochicho, provocar a fofoca. Depois ele chega em alguns colegas dele e fala, ó, tá vendo? A fulano, presta atenção, olha para mim, vê o tempo que ele demora para ir ao banheiro, o tempo que ele demora para almoçar, tudo em volta daquela pessoa, e tudo para tornar aquela pessoa com a imagem do pior funcionário, com o pior desempenho dentro daquele ambiente de trabalho. E vai criando com isso uma animosidade com relação aos outros colegas de trabalho. Exatamente. E alguns até acham que o fulano está sendo, ou a fulana está sendo injustiçado, mas não tem coragem de se manifestar para não ser alvo também desse tipo de mais um, quer dizer, vamos dizer assim, ou vai ficar contra o chefe, vai ficar contra o líder. Não, ninguém quer ficar contra o chefe, então aquela pessoa acaba ficando isolada, sozinha. Exatamente, o que acontece? As pessoas, apesar de hoje nós estamos divulgando e vendo a todo momento nos meios de comunicação que nós não temos as elevadas taxas de desemprego, que nós temos bons empregos, que está sobrando emprego, na verdade as pessoas têm dentro da sua cabeça muito medo de perder o seu trabalho. E aí o que acontece? Elas se submetem a essas situações vexatórias e se submetem a negar o apoio ao colega de trabalho, justamente pensando, olha, se eu o apoiar, eu vou ser mandado embora, ele vai deixar de ser o bicho da vez e quem vai passar a ser o bicho vou ser eu perseguido. Então, existe esse egoísmo dentro do ambiente de trabalho, sim. Uma coisa interessante que a doutora estava me falando nos bastidores é que o maior índice de assédio moral acontece no setor público, que são o cargo, né, em que as prefeituras ou os poderes constituídos do Estado, federal, municipal, enfim, o funcionalismo público, principalmente as pessoas que ocupam ou ocuparam cargo de confiança. Doutora, isso se deve a essa animosidade com relação aos partidos políticos? O que acontece no setor público é o seguinte, pela regra geral da Constituição, o acesso ao cargo deve acontecer através de concurso público. Sim. Só que existe um percentual que é dito os cargos em comissão, que são de livre nomeação, ou do chefe do Poder Legislativo ou do chefe do Poder Executivo. Sim. É aí que acontece os problemas de, primeiro, formarem-se os currais eleitorais, onde eles colocam nos cargos de chefia, normalmente esses cargos comissionados, por pessoas ligadas aos partidos de apoio de quem está no poder. E aí essas pessoas começam, para manter o cargo e para manter a hierarquia, usar a força, em vez de ser utilizado a competência, a capacidade profissional, não. Eles utilizam a ameaça. Então, no setor público, nós presenciamos sim a questão do assédio moral, tanto na questão quanto a funcionária, do assédio moral sexual. Inclusive, eu recebi denúncias que estão sendo apuradas de que hoje ocorre dentro da Secretaria de Esporte de Jandira casos de assédio moral, assédio sexual com funcionários, nessa questão do chefe ser comissionado, ainda estão sendo apurados para ver a total veracidade. E acontece também muito a questão, na questão de dinheiro, de recebimento de pagamentos, também que a gente já presenciou, inclusive, não atualmente, mas já foi presenciado na administração pública, o fato do funcionário ter que devolver uma parte do seu dinheiro ao seu superior hierárquico dentro desses cargos em comissão. Isso é assédio moral. Isso, além de ser prática ilegal de crime, é assédio moral.
Bom, o programa de hoje está falando sobre assédio moral. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí.